Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14. Diz assim, gente, um único versículo para a gente iniciar. Diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só esse versículo. Gente, a ideia hoje é a série Evangeliquez. Eu tinha falado para vocês semana passada, a gente infelizmente não deu tempo de divulgar no Facebook, mas nos próximos a gente já vai divulgar, que a arte está pronta. Só que a ideia hoje é falar sobre o tema Eu Determino em nome de Jesus. Quem nunca ouviu no nosso vocabulário Evangeliquez, eu determino em nome de Jesus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Então, o tema da mensagem de hoje é eu determino em nome de Jesus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você já sabe que eu vou sair daqui muito criticado, vocês já sabem que eu vou receber inúmeras mensagens novamente no Facebook, porque você ama Toque no Altar, mas a ideia do Evangeliquez é a gente analisar de forma positiva, concordando, ou de forma negativa, discordando de algumas coisas no vocabulário Evangeliquez. Os próximos vão ser Eita Glória, Foi Deus quem me deu, né? Misericórdia e está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Então são esses 5 que a gente vai estudar. A gente começa hoje com eu determino em nome de Jesus, restitui, eu quero de volta o que é meu. E a primeira coisa que eu queria dizer é que essa série, gente, de forma alguma é uma série para brincar ou para julgar a inocência de alguns irmãos. A gente sabe que o movimento neopentecostal é um movimento que cresce muito no nosso país, que envolve pessoas muito humildes, pessoas às vezes que aprendem a ler com a própria escritura e que têm esse seu evangeliquez e às vezes não sabem nem o que estão falando, né? Ainda além disso, existe esse evangeliquez em pessoas que nem cristãos são, né? E que pegam esse vocabulário que a gente usa. Então, de forma alguma, gente, eu quero aqui julgar você que usa esse termo, às vezes sem nem entender por que usa, tá certo? Uma outra coisa é que a gente vai falar de alguns teólogos que, na nossa concepção, não têm interpretado as Escrituras da forma correta, mas de forma alguma, gente, isso aqui é uma crítica a pessoas, a igrejas, a denominações. Isso aqui é somente uma análise teológica mesmo, porque o nosso compromisso é com as Escrituras, tá certo? Então, o seu compromisso é com as Escrituras, então, eu vou falando aqui, você vai analisando aí, e naquilo que a gente não concordar, eu peço que você me procure depois para que a gente possa conversar e tentar entrar num consenso, tá certo? Mas em nenhum momento aqui eu quero denotar superioridade, não, nada disso, e também não quero humilhar ninguém, nem menosprezar a teologia, nem a igreja de ninguém, tá bom, gente? Então, é somente um estudo sobre esse tema, porque é um tema muito importante. Gente, a gente começou lendo um texto onde Jesus ele diz, olha, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Essa teologia ela vai dizer que pedir e determinar é a mesma coisa. Então, nessa teologia, esse versículo ele é assim, o que vocês determinarem no meu nome, eu farei. Nessa teologia, então, eu posso determinar as coisas e Deus estaria obrigado a fazer aquilo que eu determino, né? Isso é uma teologia ou uma heresia chamada confissão positiva. A confissão positiva ela vem do movimento do pensamento positivo. Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. Quem nunca fez um pensamento positivo? Vai dar certo, ele vai olhar para mim. Ele vai ver que hoje eu estou de escovinha. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Do nada o cara olha, a força do pensamento, né? Força do pensamento. Quem nunca? Vai dar certo, vai cair aquela questão na prova que eu sei, vai cair a que eu sei, vai cair a que eu sei. Quando vai, caiu a que você sabia. Isso é a ideia, a filosofia de um livro muito conhecido chamado O Segredo. O Segredo ele vai dizer que o pensamento positivo é o segredo da vitória, é o segredo do sucesso. E a história principal de O Segredo, desse livro, é que o escritor desse livro era criança,
morava numa casa muito pobre, e aí ele pegou uma revista, e nessa revista tinha uma casa muito bonita, uma mansão. E aí ele começou a dizer, eu vou crescer, vou ser rico e vou ter essa casa. Eu vou ser rico e vou ter essa casa. Aí quando ele passava por alguma dificuldade, ele fazia, eu vou ser rico e eu vou ter essa casa. Aí ele conta que alguns anos se passaram, nos seus 20 e poucos anos, ele já conseguiu fazer riqueza e comprou uma casa. Pasmem, quando ele comprou a casa, descobriu que a casa que ele comprou foi aquela que ele viu desde criança, né? Então, aqui seria o segredo do pensamento positivo. Esse pensamento positivo, ele existe no meio secular, mas no meio gospel ele é chamado de movimento da confissão positiva. Então, a confissão positiva é a versão cristianizada do pensamento positivo, que essencialmente substitui a fé em Deus pela habilidade de ter fé em si mesmo. O simples fato de confessar positivamente o que se crê faz com que o desejo confessado aconteça. Então, segundo a teologia da confissão positiva, se você tiver um pensamento positivo pautado na fé, tudo que você mentalizar vai acontecer. Ele pegou o segredo e botou o segredo gospel. Entendeu? Então, confissão positiva é o segredo gospel. Num dicionário do movimento pentecostal, num livro, ele diz assim, o mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere literalmente a trazer à existência o que declaramos com nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão. Você já viu aquele negócio, você fala uma coisa, fala, menino, não fala isso não, que a palavra tem poder. Você já viu isso? Não fala isso não, que a palavra tem poder. Vocês conhecem Maninho, né? Maninho é um dos maiores teólogos que eu conheço na minha vida. E Saulo conta que às vezes fazia com Maninho. Maninho fazia, ai, Saulo, eu estou meio doente. Aí Saulo fazia, é um câncer. Aí Maninho fazia, menino, cala a boca, tu é doido, é? Aí ele fazia, oxe, e a palavra tem poder? Ele fez, não, tem não. Então, vai que eu estou errado, né? Vai que eu estou errado e realmente a palavra tem poder. Então, essa ideia, gente, de que a palavra tem poder, o que você fala tem poder. Tinha um tempo aí que Roberto Carlos só cantava as músicas e dizia, não dizia palavra negativa, vocês se lembram disso? Ele fazia o bem e o mal, aí não dizia o mal, dizia o bem e o bem. Né? Porque se eu falar palavras negativas, coisas negativas na minha vida irão acontecer. Isso é, gente, simpatia, isso é espiritualidade sem espírito. E aí cristianiza-se isso através desse movimento da confissão positiva. Surge com algumas pessoas, mas com certeza quem mais potencializou isso foi um cara chamado Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é o fundador de uma escola de teologia chamada Escola Rema. Essa escola Rema, esse Instituto de Ensino Bíblico Rema, ele é muito conhecido no mundo. Existem mais de 300 escolas e só no Brasil existe mais de 200. Ele surge a primeira na cidade de Campina Grande, aqui em João Pessoa também existem outras 200 espalhadas pela cidade, pelo país. No Brasil, quem mais divulga isso é Valnice Milhomens, vocês podem pesquisar um pouquinho. Só para a gente sistematizar o que eu vou falar, gente, para entrar na ideia do eu determino, tá certo? Eu determino tem 3 grandes heresias. A primeira delas é que, preste atenção, os homens, segundo Kenneth Hagin, os homens são iguais a Deus. Os homens são iguais a Deus. Olha o que é que ele diz. O homem foi criado em termos de igualdade com Deus. O crente é chamado de Cristo. Eis quem somos, 2 pontos, somos Cristo. Você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. O Senhor fez o homem como seu substituto aqui na terra. O homem era Senhor, vivia em termos de igualdade com o Criador. Muitos não sabem ainda que são filhos e filhas de Deus, tanto quanto o próprio Jesus. Tanto quanto o próprio Jesus. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Isso Kenneth Hagin escreveu em um dos seus livros. Então, no pensamento dele, gente, eu e você, por sermos filhos de Deus, estamos até em posição melhor do que Jesus Cristo. E se você é filho de Deus, o que é que um filho de Deus pede ao pai que o pai não dá? Olha a coisa, está entendendo onde a gente vai chegar? Por isso que por você ser igual a Deus, você tem autoridade para determinar as coisas para Deus.
Deus, vem cá. Venha para cá, vira o rosto. Não adianta não, já te vi. Vem cá, vem cá. Pronto, olhe para mim. Eu determino que você faça isso. Entendeu? Aí se Deus perguntasse, por quê? É porque eu sou igual a você. Porque eu tenho a mesma autoridade que você. Porque eu tenho mais autoridade até do que Jesus Cristo. Olha o que os discípulos de Kenneth Hagin diz também. Kenneth Copeland, ele diz, a razão para Deus criar Adão foi o seu desejo de se reproduzir. Adão não era um Deus pequenino, não era um semideus, nem ao menos estava subordinado a Deus. Olha o que diz John Avanzini, Deus está duplicando a si próprio na terra. E Maurice Cerullo, o teólogo de Silas Malafaia, diz, vocês sabiam que desde o começo do tempo, o propósito inteiro de Deus era reproduzir-se. Isso é a fala dele. E quando estamos aqui de pé, vocês não estão olhando para Maurice Cerullo, vocês estão olhando para Deus, vocês estão olhando para Jesus. Maurice Cerullo pregando disse, olha, quando você olha para mim, você não está olhando para mim, você está olhando para Jesus. Eu sou igual a Jesus. E vão nisso mil homens, Jesus foi recriado nas portas do inferno. É muito interessante essa teologia. Abra aí em Gênesis 3, por favor. Gênesis 3 fala sobre a queda. Ele diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, olha o que é que a serpente fez, bicha nojenta, certamente vocês não morrerão. Versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus, vocês serão como Deus. Sabe o que é que a serpente fez? A serpente, ela fez com que a mulher caísse, fez com que Adão e Eva caíssem, para a partir do desejo totalmente carnal do homem se tornar igual a Deus, gente. Adão e Eva caíram pela proposta da serpente de se tornarem iguais a Deus. A ideia de um homem que seria super-homem ou que seria alguém igual a Deus é a maior das heresias da história. É a heresia que fez com que Adão e Eva caíssem. É a soberba do homem de querer se tornar igual a Deus. É a soberba do homem de se achar, no mínimo, numa autoridade parecida com a de Deus. Isso é uma das maiores heresias do mundo. Jesus não era um filho de Deus como nós éramos. Nós somos apenas a imagem e semelhança de Deus, mas em Jesus repousa toda a plenitude de Deus. Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e diziam, eu quero ver Deus, e Jesus dizia lá em João 14, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, quem vê a mim vê a Deus. Em Hebreus, Deus vai falar de Jesus e vai chamar Jesus do próprio Deus. Mas os homens, gente, nós não somos nada. Isaías diz que as nossas boas obras são como pano de imundície. Sabe o que é o pano de imundície, né? Pano de imundície era o mods. A mulher ficava impura, tu acha que tem absorvente? Noturno, dupla abas. Não tinha nada disso. A mulher pegava um pano, fazia uma fralda. Entendeu? Esse pano era chamado pano de imundície. A mulher, quando estava menstruada, gente, não podia nem chegar perto de um homem, porque ela era considerada impura, segundo a lei do Antigo Testamento. Sabe o que é que Isaías vai dizer? As suas boas obras, as boas obras dos homens, são iguais a pano de imundície. Porque, gente, até mesmo quando nós fazemos boas obras, muitas das vezes fazemos por egoísmo, fazemos por arrogância, fazemos para nos mostrar superiores aos outros. Como eu posso, em algum momento, querer me igualar a Deus? Não posso, gente. Gente, nós não somos nada diante do Senhor. Nós não somos nada diante de Jesus Cristo. Nós não somos nada diante de Deus. Se temos a salvação, temos pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Quem somos nós para poder querer nos achar parecidos com Deus ou semelhantes à autoridade de Deus e por isso querer determinar algo a Deus? O primeiro grande erro da heresia do eu determino é porque
eu determino por me achar igual a Deus, ou me achar na mesma autoridade de Deus. Essa é a primeira heresia. A segunda heresia, a minha vontade ou a vontade de Deus. Olha o que diz R.R. Soares no seu livro O Direito de Desfrutar a Saúde. Ele diz assim: usar a frase "se for a tua vontade" em oração pode parecer espiritual e demonstrar atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor. Mas além de não adiantar de nada, você não entendeu, né? Eu vou repetir. Eu vou tirar a parte do meio e vou logo para o final. Ele diz assim: usar a frase "se for a tua vontade", além de não adiantar de nada, destrói a oração. Usar a expressão "seja feita a tua vontade, Senhor", segundo o teólogo R.R. Soares, destrói a oração. Kenneth Hagin, ele tinha uns passos. Ele tem um livro chamado Como Registrar Seu Próprio Bilhete com Deus. Esse livro se parece muito com um livro de Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo. E ele vai dizer que existem 4 passos para a vitória. Anota aí, os 4 passos da vitória. 4 passos para a bênção chegar. 4 passos para a vitória chegar. Tá certo? Olha os 4 passos. Olha os 4 passos. Kenneth Hagin, gente, nem para dizer que tirou isso da Bíblia diz. Ele disse que conversou 1h30 com Jesus. E Jesus disse isso a ele. Tá certo? Ele diz o seguinte: Jesus me apareceu e disse coisa. Diga, fale. Diga a coisa. Positivo ou negativamente, tudo depende de você. Olha só, gente, isso cabe num livro de autoajuda, facinho. Não é não? Tudo depende de você. Diga, fale. Fale, ou seja, eu quero casar. Eu quero casar. Eu vou casar. Eu vou casar. Nem que dê a moléstia, eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou casar e eu vou ser rico. Eu vou ser rico. Eu vou ser rico, você vai ver, eu vou ser rico. Eu vou ser rico, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus e sou herdeiro de Deus, está lá em Romanos. Eu vou ser, porque Deus é bom, porque a Bíblia diz que Deus me ama, eu vou dizer, eu vou casar, vou ser rico, pronto. Passo 1. Passo 2. Faça a coisa. Você diz e você faz. Os atos derrotam-no ou lhe dão vitória. Foi nessa que aqui em Bahia, eu não sei se foi em Bahia ou foi em Santa Rita, uma mulher disse que ela ia casar. Vocês viram essa história? Ela diz: Deus disse que eu vou casar tal dia. Só que ela não tinha noivo, nem namorado, nem bofe, nem nada. Eu sei que ela falou com o pastor acreditou, que é o pior de tudinho, entendeu? Que a culpa não é dela, a culpa é do pastor que comanda as ovelhas. Porque é chato dizer a verdade às pessoas, é chato fazer o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Era muito melhor estar agradando todo mundo. Mas o pastor fez, amém, irmã? Deus falou para você? Falou, pastor, disse que eu não tenho namorado, não tenho nada, mas dia, 10 de dezembro eu vou casar. Beleza, sabe o que a mulher fez? Vou mostrar que eu tenho fé. Preparou o casamento, decorou a igreja, marcou a data. O pastor ficou lá na frente, disse que o casamento era 4 horas da tarde, depois ela ficou lá no altar esperando. E o pastor, que é o pior, ficou na frente. Porque, primeiro, como é que eu vou casar no religioso se eu não casei no civil? É contra a lei. Como é que Deus vai me obrigar a fazer uma coisa que é contra a lei? Que é casar alguém que não casou no civil ainda. Né? Então, Deus me falou, foi o diabo. Por que, Tiago, foi o diabo? Porque Deus não vai mandar você descumprir a lei. Está na Bíblia. A Bíblia é a minha base de fé. Sabe o que aconteceu? Passava os motoqueiros na frente da igreja e fazia: sou eu, estou chegando.
Ele vai vir junto à multidão. Cadê o noivo dessa mulher? Cadê, gente? Não chegou, não. Onde é que está essa mulher? Se Deus quiser, ainda está viva, ainda está acreditando no Senhor, porque senão está desviada, decepcionada com esse Deus que diz que ela tem que determinar as coisas e se determinar vai acontecer. Passo 1, diga a coisa. Passo 2, faça a coisa. Passo 3, receba a coisa. Compete a nós a conexão com o dímano do céu. Passo 4, conte as coisas. Tem uma música, aí você vai dizer, não, Tiago, isso é coincidência. Não é coincidência porque eu sei quem canta, porque eu sei a teologia de quem canta. Você já viu aquela música? Recebe a cura, recebe a unção. Já viu? Unção de ousadia. O que é ousadia? Faça. Unção, ou diga, né? Eu determino. Unção de conquista. Tome posse. Unção de multiplicação. Conte aos outros o que aconteceu. Primeira coisa de todas, a Bíblia só fala de uma unção, a unção do Espírito Santo. Não existe unção do riso, não existe unção do pranto, não existe unção do choro, não existe unção de ousadia, não existe unção de conquista, de multiplicação, nada disso. Só existe uma unção que é a unção do Espírito Santo. Tá certo? Tiago, não, ela escreveu isso sem querer. Não, porque eu sei quem compôs e quem compôs acredita na teologia de Kenneth Hagin. E fez exatamente para lhe dizer os passos. Qual é o passo da vitória? Diga, faça, receba e multiplique. Seria esses os passos. E onde entra, gente, aqui a ideia do eu determino. Eu determino porque eu falo. Então eu preciso determinar, porque quando eu determinar, vai acontecer. Deu para entender? Deu para entender? Tu acha que é só uma heresiazinha que surge do nada? Não, ele tem um fundamento. Fundamento muito fraco, mas tem. Vamos rebater, abra aí no Evangelho de Mateus. Você entendeu que eu determino e eu tomo posse, está na mesma casa, né? É a mesma coisa, é a mesma heresia, tá bom? Versículo 9, capítulo 6 de Mateus. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Simples assim. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Não, deve estar alguma coisa errada. Vamos ler Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Não, Jesus falou isso da boca para fora. Ele disse esse Pai Nosso aqui de boca para fora. Mas ele não ia fazer isso, não. Olha o que é que diz Lucas 22, a partir do versículo 39. Diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Jesus, viu, gente? Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de quem, gente? A tua vontade. A tua vontade. Vamos lá no livro de Tiago. Livro de Tiago. Diz assim: Ouçam agora vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha só o que é que Tiago vai dizer. Os homens que se acham Deus, ele vai dizer: Meu irmão, você é como uma neblina. Se aparece hoje, amanhã some. Versículo 15. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: Se o Senhor quiser, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Gente, se você for orar, não é para orar: Deus, eu quero isso. A nossa oração tem que dizer: Deus, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou viajar amanhã. Se o Senhor quiser, eu vou fazer esse curso amanhã. Se o Senhor quiser, eu vou casar amanhã. Sabe, se for da tua vontade, Senhor, vai acontecer. Se não for da tua vontade, Jesus, passa de mim esse cálice, me tira esse caritó danado.
Mas se for da tua vontade, Senhor, então que aconteça, que seja conforme o Senhor quer. Gente, isso é um sentimento, isso é uma posição de humilhação diante de Deus. Isso é um sentimento, gente, de que nós não somos nada diante de Deus e que nós não somos ninguém para exigir alguma coisa de Deus. A nossa oração tem que começar e terminar com: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E aí, para encerrar, o texto base é João 14,14, que diz, da teologia da confissão positiva, né? Que diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra grega aqui para pedir, gente, no grego, é aitel. Aitel. A palavra determinar no grego é paragelo, ou gelo, enfim. O fato é que nesse texto a palavra no grego é aitel, e aitel significa suplicar, implorar, pedir de forma humilde. O que eu quero dizer para você é que em nenhum momento nesse texto existe uma posição de autoridade, de determinismo. A posição aqui é: Deus, se for da tua vontade, eu me humilho diante do Senhor, abençoa, Senhor. É somente isso, gente. O fato é o seguinte: tem 5 grandes implicações para quem acredita na confissão positiva. 5 grandes implicações, tá certo? A primeira é que acreditar na confissão positiva faz com que você aniquile a soberania de Deus. Primeira coisa. Quando você acredita na confissão positiva, você aniquila a soberania de Deus. Porque existe um princípio muito falado chamado princípio da legalidade. Eu não sei se você já ouviu isso em igrejas neopentecostais. Não, se você pecar, você cai no princípio da legalidade. O que danado é o princípio da legalidade. Ou você entra em legalidade. Ele diz o seguinte: se você pecar, Satanás vai agir na sua vida e Deus não pode fazer nada com isso. Porque Satanás está agindo na legalidade. Entendeu? Ele está agindo segundo a lei. Ou seja, o pobrezinho de Deus vai fazer: oh, meu Deus, eu queria tanto cuidar de você, Robertinha, mas eu não posso fazer nada porque você caiu. Aí Deus vendo Satanás machucando a vida. Gente, não existe. Satanás foi pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Satanás foi pedir permissão a Deus para se andar com a vida de Pedro e Jesus não deixou. Limitar a ação de Deus é a coisa mais absurda que você pode tentar fazer nas Escrituras. E você acreditar que você vai determinar e Deus vai agir obrigado, isso toca completamente na soberania de Deus. Deus não faz o que eu quero, gente. Deus não faz o que eu quero. Não acho que você vai... O Deus que vem de hoje é um negocinho assim, sabe? Bota um deusinho aqui dentro do copo e faz: eu faço com Deus o que eu quero. É não, gente. Deus está muito além desse copo, Deus está muito além da minha vida. Segunda coisa que a doutrina da confissão positiva faz, ela enaltece o homem. Quando eu acredito que eu tenho poder para determinar as coisas a Deus, eu acabo, primeiro, eu desmereço Deus, eu coloco Deus numa posição inferior e eu coloco o homem numa posição superior. Foi isso que Adão e Eva quis fazer. Terceiro problema, a doutrina da confissão positiva dá mais valor à palavra falada do que às Escrituras. Pode prestar atenção. Quem acredita nisso vai dizer o seguinte: meu irmão, a Bíblia... Você vai dizer, né? Já cansei de fazer isso. Meu irmão, a Bíblia não diz isso não, mas Deus me revelou. Mas Deus falou comigo. Eu tive um sonho. No sonho, minha casa tinha uma goteira. Aí eu sim, o que é que tem a ver? É porque Deus está dizendo que eu tenho que determinar para essa goteira virar um rio. Sei lá, um negócio assim. Sabe, é umas doideiras, rapaz. O que eu tenho que dizer? Meu irmão, vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Quarta coisa, a doutrina da confissão positiva dá um conceito simplista da fé cristã. Qual o conceito simplista da fé cristã? Vou dizer para você com a música. Tem uma música que é assim, eu posso cantar? Eu vou cantar. Se atentamente eu ouvir a sua voz, já ouviu essa? E obedecer. Me ajuda aí, André. Não conhece essa? Tu conhece, né, Sheilinha? Aquela outra, André, como é?
Sabe a ideia de, não, se eu fizer as coisas bonitinho, Deus me trata o quê? Bonitinho. Se eu errar, se eu fizer as coisas malzinho, Deus me trata malzinho. Deus, então, ele não age. Deus o quê? Deus reage. Ou seja, onde é que está a graça de Deus se ele só me trata de acordo com o que eu mereço? Agora imagina, eu vou fazer essa pergunta para você. Se Deus só te tratasse da forma que você merecesse. Está amarrado, né? A gente vai ver isso depois. Imagina, sabe qual é o grande problema? Esse texto, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, tal, isso é Deuteronômio 29, 30, onde Deus vai falar todas as bênçãos sobre o povo de Israel e todas as maldições. Só que esse, gente, é um pacto feito por Deus para a antiga aliança. E a gente não vive mais de acordo com a antiga aliança, a gente vive de acordo com a nova aliança. Então, esses textos do Antigo Testamento, eles continuam bíblicos. Mas a gente não vive mais de acordo com essa aliança, a gente vive de acordo com a aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Simples assim. Aí a gente transforma a fé em uma coisa tão banal. Simplesmente eu vou fazer, Deus vai me abençoar, se eu fizer algo bom para Ele. Por fim, a doutrina da confissão positiva não tem respaldo na história da igreja. A doutrina da confissão positiva, gente, vai dizer o seguinte: se você adoecer é porque você está em pecado. Se você estiver passando problema, você está em pecado. E eu já vi isso várias vezes. Né? Fulana, você está doente, minha irmã? Estou. Minha irmã, o que é que você está fazendo? Nada, não estou fazendo. Você está adulterando. Não, você está mentindo para alguém. Rapaz, não estou não. Eu lembro uma vez uma senhora, 70 anos, diaconisa da igreja, foi expulsa da igreja porque estava com câncer de mama. Porque deduziram que o fato da mulher estar com câncer de mama era porque ela estava em pecado e não estava revelando. Sabe, gente, são atrocidades como essa que a gente começa ele se começa a entender que o fato de você estar doente, você está em pecado. Gente, Timóteo, ele tinha gastrite, igual a mim. Timóteo, ele tinha alguma doença, porque Paulo vai dizer: Timóteo, não bebe só água não, bebe um pouquinho de vinho todo dia de manhã. Hoje iria dizer: meu filho, faz um suquinho de batata, faz bem para gastrite, de manhã e tal, em jejum, toma um omeprazol. Isso é a mesma coisa. Entendeu? Paulo, ele tinha um espinho na carne, gente, e você em nenhum momento você vai ver Paulo dizendo: eu determino em nome de Jesus, tira o espinho. Não, Paulo, gente, ele ora 3 vezes a Deus, Deus tira o espinho, aí Deus faz o quê? Paulo, não vou tirar o espinho, meu irmão. Gente, Paulo estava em pecado, me responda, Paulo estava em pecado? Não. E por que danado Deus não tirou o espinho? Porque ele não quis, porque ele é Deus, porque ele faz o que ele quer, e porque eu não sou ninguém. E porque o que importa, gente, é que aconteçam os propósitos de Deus em minha vida e não os meus propósitos. Vamos para a música. Restitui. O nome é restitui. Modo imperativo. Restitui. Ou seja, isso é o quê, gente? Isso é um pedido? Isso é um clamor? Não, isso é o quê? Uma ordem. Isso é mais ou menos assim. Vem cá. Me dá, dei-me, entendeu? É a mesma coisa, é restitui, entendeu? Isso é eu falando para Deus. Olha só, isso quando chegar no céu, vai levar uns puxãozinhos de orelha, viu? Vai levar bem pouquinho. Eu lembro de Romanos 1, quando Paulo diz, Paulo diz que ele é, Paulo, servo do Senhor, servo ali em grego é doulos, doulos é escravo. Paulo, ele se chamava, aqui está Paulo, escravo de Deus. Imagina um escravo que chega para o Senhor e faz: tira essa algema aqui que eu não estou gostando dela não. Tira aqui, muda esse arroz, está muito branco, eu quero integral. Já imaginou um escravo dizendo isso? Imagina agora a gente dizendo para Deus: Deus, psh, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Olha só, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, me lembram Provérbios 16, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O homem faz seus milhares de planos, mas a resposta certa vem de quê, gente? Vem de quem? Vem de Deus. Tu está chorando porque teus planos não deu certo, por quê?
Se a Bíblia diz que o coração do homem é mau, se a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sabe o que é que acontece aqui? Deus não realizou teus planos e você acha que Deus tem a obrigação de fazer o quê? Seus planos. Gente, se Deus não realizou seus planos, humilhe-se diante de Deus e vá saber por que Ele não quis. O que era festa e agora? Essa minha música está saindo no iTunes também, com o CD do Estado Jovem. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Olha só, crente vivendo em luto, porque não aconteceu os planos que ele queria. Isso, gente, sabe o que teologia da confissão positiva gera? Gera o que essa mulher de Bahia está vivendo, decepção com Deus. A gente vive hoje pessoas decepcionadas com Deus, porque a partir do momento que eu acho que Deus tem a obrigação de cumprir aquilo que eu quero, eu me decepciono com Deus. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Eu vou tentar lhe explicar. Algumas pessoas a gente às vezes faz. Estou tão decepcionado com o Tiago, por quê? Porque o Tiago passou na rua e não olhou para mim, não riu para mim. Né? Por que você se decepcionou? Ou com qualquer outra coisa, né? Porque você acha que Tiago teria a obrigação de cumprir isso, a sua expectativa. Deu para entender? Eu me decepciono, gente, quando alguém fere as minhas expectativas. Deu para entender? Agora me diga, em que mundo eu vou me decepcionar com Deus? Sabe em que mundo? No mundo de pessoas que acham que Deus tem a obrigação de cumprir as suas expectativas. E a partir do momento que Deus não cumpre as minhas expectativas, eu me decepciono com Deus. E por que eu me decepciono com Deus? Porque eu determinei e era para Deus fazer o que eu quero. Por isso que eu me decepciono com Deus. Mas como é que eu vou me decepcionar com Deus? Que se aquilo que Deus não fez em minha vida é porque era o melhor dele para mim. Se as coisas não acontecem, gente, na minha vida, é porque é o melhor de Deus para mim. Sua mente limitada, pequena, ela não entende o porquê das coisas, mas Deus entende. E o princípio máximo da fé, o princípio macro da fé, não de uma fé superficial, mas de uma fé firme em Jesus Cristo, é que a minha vida é carregar a cruz como Cristo carregou a cruz. Eu não estou nesse mundo para prosperar. Para onde eu for a tua bênção, me para a direita, para a esquerda. Eu não estou nesse mundo para onde o meu pé pisar, eu prosperar. Eu estou nesse mundo para propagar o nome de Jesus Cristo, liso, doente, ou com carro, com saúde, como for. Minha função nesse mundo é pregar a palavra do Senhor Jesus e não prosperar. Se eu prosperar no meio do caminho, é pela graça de Deus. Se eu não prosperar no meio do caminho, é pela graça de Deus. Se der certo, foi livramento de Deus. Se der errado, foi livramento de Deus. Porque eu não sei o melhor para mim, mas Deus sabe. Então, em que mundo eu posso me decepcionar com Deus se Ele já me deu o principal, que é a salvação? O principal que é a graça, o principal que é a cruz, o principal que é a salvação eterna. Essa é a maior riqueza de Deus para a nossa vida, gente. Se Deus já me deu o principal, agora, meu amigo, é o seguinte: viver a Cristo, morrer é lucro. Se você espera riquezas dessa terra, como teologia da prosperidade safada espera, querendo viver o céu na terra, como Benihim chegou a dizer, eu não quero mais andar nas estradas de ouro da Nova Jerusalém, se Deus pode me dar ouro nessa terra. Sabe, como pessoas que querem viver o céu nessa terra. Sabe, como pessoas que querem prosperar e ser felizes nessa terra. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Evangelho é pegue a sua cruz e me siga. O próprio Deus se fez homem, veio pobre, morou, nasceu numa manjedoura, andou de jumento, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde dormir. Quem é você para se decepcionar com Deus porque você não tem aquilo que o mundo, e pior, a igreja, diz que você tem que ter? Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Aí, meu amigo, o cabo não sabia português, porque clamor. Você sabe como é que um judeu clamava? Um judeu, ele rasgava a roupa, se prostrava no chão, colocava a cara na terra e começava a jogar a terra para cima. Olha que coisa doida.
Ele se sujava completamente, ele rasgava a roupa, ficava lá com a cara no chão, na terra, e jogava a terra para cima. Isso é um clamor. Aí qual é o clamor daqui? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ou seja, eu quero o inferno, porque o que era meu era o inferno. O que era nosso era o inferno. E Jesus tirou da minha vida. Aí eu estou querendo que Deus restitua o que Deus já tirou. Aí você vai discutir com um caba desse, ele faz, não foi Deus que tirou não. Deus não pôde fazer nada, foi o cão que tirou. E desde quando o cão faz alguma coisa sem Deus deixar? Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, refrigera minha alma, restitui. E o tempo que foi roubado não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Enfim, abra aí em João 14. João 14 sozinho, gente, fundamenta qualquer teologia da prosperidade. Porque ele diz assim, João 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Bom demais, não é não? Deus me dá um carro, Deus me dá um Camaro amarelo, me dá umas roupas bem bonitas, faz com que eu acorde amanhã e meu cabelo esteja liso. Está repreendida a unção da chapinha. Eu quero a unção do carro novo, da casa nova, enfim. Só que eu vou ler para você, porque olha, o princípio de toda heresia é fazer teologia em um versículo. E tem um princípio da hermenêutica que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então vamos ver o contexto? Vamos ler a partir do versículo 11. Olha o que diz o texto. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Creiam por causa das obras. Que obras são essas, gente? São as obras que Cristo fez na terra. Que obra Cristo fez na terra? Pregou o Evangelho, fez milagres, multiplicou pães e tudo mais. Versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também o quê? As obras que eu tenho realizado. Se você crê em mim, olha o que é que Jesus está dizendo? Se você crê em mim, fará também as obras que eu estou fazendo. Ou seja, você também vai poder multiplicar pães, você também vai poder pregar a palavra e tudo mais. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha só, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deu para entender agora? Meu filhinho, o que você pedir em meu nome, eu farei. O que você pedir em meu nome em relação a essas obras, eu farei. Então o que Deus está dizendo aqui, gente, não é que você vai pedir um carro e Ele vai dar. É que você vai dizer assim, Deus, me dá mais vidas para Ti. Ele vai dar. Deus, faz com que eu pregue mais a Tua palavra, Senhor. Ele vai fazer. Deus, que eu possa, Jesus, fazer milagres nessa terra e pregar a Tua palavra. Ele vai fazer. Aquilo que você pedir em meu nome, eu farei. Gente, pedir algo no nome de Jesus não é dizer no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu determino no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não é um mantra não, gente. Em nome de Jesus, olha, presta atenção, em nome de Jesus não é um mantra não, não é uma reza não, não é uma palavra mágica não, você solta um pozinho, vai, em nome de Jesus, aí faz uma mágica, entendeu? Tem gente que acha que é dizer a frase em nome de Jesus. Não, gente, de forma alguma. Pedir em nome de Jesus é pedir segundo o caráter de Jesus. É pedir algo que vá glorificar o nome de Jesus. Você tem um carro novo, meu filho, deixa eu lhe dizer, com o velho tu já é besta. Imagine com o novo, como é que vai ser o nome de Jesus. Entendeu? Tu já é um besta nesse concurso que tu já passou, imagine se tu passar nesse outro. Ah, Deus, em o nome de Jesus. Porque quando é santo demais é em o nome. Tu já viu? Senhor, em o nome de Jesus, que eu passo nesse concurso. Aí Jesus faz, meu filho, você quer passar, é pelo meu nome mesmo? Ou é pelo seu nome? Entendeu aqui? É pelo meu nome, Jesus diz, ou é pelo seu nome?
que você quer passar, que você quer isso. Porque quando eu estou determinando em o nome de Jesus, muitas vezes eu estou determinando para que meu nome seja glorificado, e não de Jesus. Então, gente, não existe confissão positiva nas Escrituras. Me desculpe se em alguma forma eu machuquei alguém, me desculpe se em alguma forma eu machuquei o que você pensa. Não é isso, né? Eu só quero expor porque é minha responsabilidade fazer isso. E hoje, quando eu estava vendo isso, estudando sobre isso, eu li um texto postado hoje no Catavento. O Catavento está toda semana aqui, que é um texto de Ricardo Oliveira que eu achei fantástico, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele fez um texto que diz assim: não adianta querer um metrô, olha só, não adianta querer um metrô quando você está precisando de uma carroça. Olha o que é que ele diz. É sempre bom dizer, queria que o tempo passasse mais rápido hoje, ainda que você saiba que se arrependerá de ter dito isso. Alguns dias, talvez semanas ou meses depois, você entenderá que há tempo para tudo debaixo do sol. Não adiantaria pegar o metrô do tempo, quando na verdade você está prezando de uma carona e uma carroça. Foi dia desse que fui bem longe em busca de um tipping point, de um momento de introspecção. A virada seria surpreendente no meu enredo, e eu iria dizer, agora uma nova história começou. Quem nunca teve isso, né? Aquele momento que você fez assim, não, agora minha vida vai mudar. Estou no caminho certo. Longe da rotina, prestes a trocar ideia com pessoas que me ajudariam a descobrir possibilidades, nenhuma delas sequer chegou a dar um vislumbre. Novos ares não vêm em uma garrafinha na prateleira do supermercado do destino, porque esse supermercado sequer existe. Às vezes você tem que ir longe. Tendo escolhido o caminho A, vai investigar as ideias, conversar com pessoas, você vai lutar, vai quebrar a cara, vai derrubar até barreiras que não esperava que conseguisse, até você perceber que vai ter que voltar. A bifurcação continua lá atrás, o caminho B também. Você que nunca esperou o caminho B. Você volta até ele e por ele segue. Não se trata de descobrir um erro, não se engane. Falo de descoberta ou, já pensando nos resultados, eu falo de sabedoria. Sabedoria de voltar do caminho A e pegar o B. O caminho A tem tudo para parecer seu grande erro, uma grande razão para se arrepender e se culpar por uma percepção falha ou a falta de habilidade em prever problemas, mas não é bem assim. Na verdade, o caminho A inevitavelmente me forjou para o caminho B. O caminho A parecia um erro, mas o caminho A me transformou para eu entender que meu caminho era o B. Sem minha primeira opção, eu nem mesmo teria noção do que significa voltar atrás e em seguida ir adiante. Toda jornada de ida até o ponto final do caminho A, todo o retorno até o início do caminho B, te fazem entender melhor o que exatamente você quer. E aqui não há dúvidas, mesmo que o próprio B ainda não fosse o esperado, você já estaria em um lugar diferente. Tendo este plot, a solução esperada, de onde se brota o sorriso, onde o sol nasce, você dirá a frase, preste atenção, quem dera eu soubesse que o melhor caminho era o B. Quem me dera se lá no começo eu já tivesse a sacada de que o caminho era o B. E aqui está o maior erro das nossas vidas. Você queria uma máquina do tempo, você queria um atalho. Uma vez eu soube de uma senhora que tinha um hábito esquisito. Ela gostava de começar a ler um livro e, por puro exercício de ansiedade, costumava pular até as últimas páginas. Queria saber logo a resolução, dizia ela. Queria entender se valeria a pena ler tudo aqui. Todo autor que passou pelas mãos daquela mulher foi terrivelmente injustiçado. Sua longa jornada em escrever páginas, construir um raciocínio, defender teses, ideias, conceitos, até chegar à grande resolução final, estaria simplesmente perdida. A leitora não entendia que não existiriam as palavras finais sem as palavras do começo, sem o meio, sem a bifurcação, sem o caminho, sem a jornada. Experimente chegar no final da sessão de cinema. Faça isso. Experimente chegar no final da sessão de cinema,
Os resultados após a jornada do herói, sua descoberta, suas crises, sua retomada, dificilmente são alcançados somente com o que vemos no grande final. Nessa última semana, vocês acompanharam isso, nessa penúltima semana de fevereiro, nos trouxe uma história e tanto para o empreendedorismo. O melhor da grande negociação financeira entre Facebook e WhatsApp, só para dizer, gente, você que está preocupado, o WhatsApp já voltou, viu? Você que estava aí angustiado, orando por isso, né? Eu determino, volta o WhatsApp. O melhor da grande negociação financeira entre Facebook e WhatsApp não são os 19 bilhões de dólares investidos. Vocês viram, né? O WhatsApp agora foi vendido para o Facebook, agora você vai saber, todo mundo fala com você do WhatsApp, né? Fala de você. Estou brincando. Nossa atenção deveria mesmo estar no que foi levantado pelo TechCrunch, sei lá. O site mostrou que em 2009, Brian Acton, um dos criadores do WhatsApp, após ser demitido de um emprego de 11 anos no Yahoo, buscou vaga de emprego no Twitter e no Facebook. Levou um não do Facebook e levou um não do Twitter, o cara. Levou um não de ambas as empresas e a partir disso começou sua própria jornada empresarial. Junto a outro amigo, vendeu seu serviço de chat com quase 500 milhões de usuários para o mesmo Facebook, que não deu atenção quando ainda era uma pessoa física com uma década de experiência. Acton não usou uma máquina do tempo. Preste atenção, gente, eu vou encerrar aqui. O cara não usou uma máquina do tempo. Ele não teria descoberto o WhatsApp sem antes ter levado um não no meio do caminho. Eu e você também não precisamos de uma máquina do tempo. Você não precisa pular lá na frente. A carroça pode não chamar a atenção, pode ser estranha e pode ser capenga. Ainda que não pareça nada atraente, enquanto o metrô apresenta toda a agilidade e praticidade, é bem provável que ela seja exatamente o que eu preciso hoje, numa carona vagarosa, de volta ao começo de tudo. Sabe o que a gente precisa? Nessa nossa ansiedade louca de querer chegar no final, de querer determinar para que as coisas aconteçam logo, a gente precisa entender, gente, o valor do não. A gente precisa entender que a vida é feita também de erros e que errar o caminho, muitas vezes não é errar o caminho, é me forjar para o que Deus quer. Só que isso a gente não entende, porque a gente não tem máquina do tempo. Quem entende isso é aquele que é o alfa e o ômega, é aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem sabe a minha vida lá na frente é Deus. Aí você tem duas opções. Ou você cai na besteira de querer determinar as coisas para Deus, ou você se coloca como um simples servo que não entende os nãos de hoje e diz assim, Deus, meus planos são falhos, a única coisa que eu quero é entregar minha vida ao Senhor. Porque eu lhe digo uma coisa, nem que seja em carroça, mas chegar lá na frente, segundo a vontade do Senhor, é muito melhor do que se frustrar com seus planos que não dão certo. Porque os planos de Deus para a nossa vida são os melhores planos de Deus. São os melhores planos que você pode ter. Não chore querendo que o passado volte. Não chore pedindo restituição. Na verdade, o que você precisa fazer é abrir seus olhos, é se ajoelhar e dizer o seguinte, Deus, me explique por que eu não. Me dê sabedoria para entender o que está errado. E aí me faça caminhar. Não me tire os pesos, não me tire as dores. Olhe, preste atenção. Nossa oração tem que ser, Deus, não me tire essa dor e não resolva meus problemas. Primeiro me faça entender por que eu estou vivendo isso. Porque quando aí Deus te der sabedoria, você vai saber voltar e pegar a estrada certa. Amém, gente? Que Deus nos abençoe.